Acho que sim, estás-me a ouvir bem. Estamos a ver perfeitamente. Vamos começar para o pessoal lá em casa também que já está a pôr aí alguns comentários e fazer algumas perguntas e depois peço a quem quiser Ok. também já agora que faça as perguntas. Depois, oportunamente, nós vamos passar aqui ao Alberto e aos restantes convidados as perguntas que queiram fazer. Mas eu estava aqui no processo de agradecimentos, agradecer a vossa presença, aos três, num programa dedicado hoje às terras de Sicó, portanto, que é uma sub-região emergente, digamos assim, com muita qualidade e muita personalidade, sobretudo nos teus vinhos. Temos um dos representantes máximos, eu penso eu, da região, pelo menos eu não tenho problemas em dizer, é o produtor que eu mais gosto dessa sub-região, que é o Alberto Almeida, que tem o Vinha das Penicas. Temos também Obrigado. connosco a minha brasileira favorita aqui do mundo dos vinhos, a Daiane, brasileira quase tuga, Daiane Casal, também uma Baco lover, como ela costuma dizer, uma apaixonada por vinhos, para trazer aqui algum sal aqui à nossa conversa, e o Diogo, que tem uma distribuidora, que é o Wines on the Road, certo? Exatamente. Eh, de produtos assim mais raros e mais diferenciadores, mas falarás a seu tempo também um bocadinho melhor desse teu projeto. Eu começaria aqui Uhum. por dar a palavra ao Alberto e gostaria que tu partilhasses connosco o que é o teu projeto, como é que nasceu, Vinha das Penicas, e falasses um bocadinho, para quem não conhece, do que é este projeto. Faz favor. Bora. Olha, Sérgio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu convite e também agradecer a presença da Daiane, que muito estimo, e do Diogo, que conheço já há algum tempo e com o qual tenho trabalhado de uma forma bastante construtiva. O meu projeto resulta de um protocolo não enológico, acho eu, mas de um protocolo emocional, porque eu nasci numa aldeia muito, muito pequena, nos arredores da Bairrada, e desde muito cedo tive algum contato com as práticas agrícolas e de alguma forma isso ficou marcado em mim, ao ponto de depois, quando cheguei à idade adulta e quando comecei a consumir vinho, essa matriz de identidade, esse registro e essas memórias, de alguma forma, provocaram em mim uma espécie de nostalgia que me fez voltar à terra através do vinho, porque eu era um amante de vinho, sou um amante de vinho. Entretanto, também fui conhecendo outros vinhos e vinhos novos, que eu, na altura, quando comecei a consumia vinhos, aconteceu aqui qualquer coisa, vinhos que. Vocês estão a ver bem, com a luz Sim, ou sim, não? sim, Tô. está Sim, ótimo, sim. ótimo, ótimo, sim, sim. Ok. Ótimo, continua, sim, sim. Comecei a beber vinhos inicialmente quando tinha 20 e tal anos, um bocadinho aqueles vinhos mais fáceis e tal, mas rapidamente comecei a começar a gostar de um perfil de vinhos mais fresco, menos alcoólico, menos extraídos, com vinhos com algum caráter. E depois, quando cheguei à Sobrejão Terras de Sicó, de alguma forma eu juntei essas pontas todas, para um lado das minhas memórias infantis e da adolescência, com este gosto pelo vinho e com a descoberta na sub-região Terra de Sicó de um património que eu acho que não é único, mas penso que será dos patrimónios particulares que existem em Portugal, de vinhas antigas e plantadas com aquilo que era a casta que eu, entretanto, aprendi a gostar e era a minha casta favorita, que é a casta vaga, e eu achei que, juntando estas pontas dentro de mim, conseguia fazer um projeto. Então, o projeto Vinha das Penicas assenta na exploração de vinhas centenárias ou muito perto de centenárias, a partir de um fio de blend das castas tintas e das castas brancas, sem muita preocupação daquilo que é o lote do vinho, se leva mais 25% ou 30% de uma ou da outra, é chegar à vinha e vindimar, é respeitar aquilo que é a memória da região, aquilo que era a intenção de quem plantou aquela vinha há 90 ou 80 ou há 100 anos e tentar trazer para dentro da garrafa esta identidade que eu acho que é a identidade de uma região. Eu não acredito, ou acredito mais que a região, respeitando esse património ancestral, consiga vingar mais no mundo do vinho se, de alguma forma, se ceder ao ímpeto de arrancar vinhas velhas e plantar eventualmente vinhas novas. Ó, E eu exploro esse Alberto, património. desculpa interromper. Começou quando este teu projeto? Eu comecei a fazer vinhos em 2006. Eu não Seis. sou enólogo, eu sou um experimentalista, e tenho esta coisa da alquimia pá, e gosto muito de estar sozinho e passo muito tempo sozinho.
e fazer vinho era o meu espaço de conforto e de fuga também, uma realidade muitas vezes complicada, que eu trabalho na área da saúde mental e, portanto, tenho um dia-a-dia às vezes bastante duro. E este mundo do vinho era uma espécie de escapatória a esta pressão. E, portanto, comecei a fazer vinhos em 2006. Comecei a fazer ensaios de vinificação a partir das vinhas velhas, sobretudo a tentar perceber porque é que diziam que a vaga só dava colheitas boas, enfim, diziam que em 10 anos dava 3 colheitas boas, ou 2 boas e uma excepcional. Eu comecei a tentar perceber isso, comecei a vinificar, a experimentar com mais extração, com menos extração, vinimar mais cedo, vinimar mais tarde, em termos de barrica, o barrica usado, menos barrica, mais barrica, e de alguma forma fui desde 2006 construindo aquilo que era o perfil que eu achava que era o perfil com o qual me identificava, e que eu achava que havia um público E o que anda a primeiro lançamento? Primeiro ano que o primeiro lançaste... lançamento é apenas em 2017. Eu andei, digamos, a percorrer um caminho até chegar, de facto, a 2017 e depois achar que tinha chegado à altura, tinha encontrado ou tinha conseguido alguma maturidade no projeto para o apresentar aos ginófilos e, portanto, foi o que fiz. Vou, neste momento, na terceira colheita, no terceiro lançamento. Neste momento tenho os vinhos, o tinto de 2019 no mercado, o branco de 2020, um branco também à moda antiga 2020, o rosé 22 e o espumante 2019. Já vamos provar isso. Vou passar aqui a palavra à Daiane para nos falar um bocadinho também do seu espaço, que é um espaço de muita interação nas redes sociais, sobretudo no Instagram, e não só, Instagram, podcasts, um site, uma revista. A Daiane andei pelo mundo fora, sempre explorando novos projetos, nunca parando, provando muita coisa, que é assim que se aprende também. Daiane, explica-nos um bocadinho melhor onde é que nós podemos encontrar. Eu sei, mas se calhar há muita gente que está aqui a assistir e que não sabe. Olha, primeiramente, obrigado pelo convite, Alberto e Sérgio. Cumprimentar aqui o Diogo. Parabéns, Sérgio, pelo teu trabalho, pela essa iniciativa de estar colocando, dar a conhecer os pequenos produtores, que isso é tão importante. De outra forma, seria muito mais difícil. Então, realmente, esse papel que você está fazendo é fundamental. Parabéns ao Alberto, que realmente, por essa coragem, pelo heroísmo, pelo brilhantismo aí de estar fazendo das tripas coração, como se fala no nosso ditado popular, numa região tão difícil de trabalhar, no sentido do que ele escolheu para trabalhar para o seu projeto, como identidade DNA do seu projeto, essas pequenas parcelas de vinhas espaçadas ainda em colinas, com disposições diferentes, altitudes diferentes. Não é fácil. A gente que conhece o mundo dos vinhos, o labor que dá a cultivar a terra, quando o Alberto explica o projeto dele, e eu que já vivenciei o projeto dele na pele e está em loco, em várias situações diferentes, é realmente heróico. Parabéns, continue firme, os produtos estão fantásticos e vou ver muito em breve teus produtos, olha, em restaurante Michelin pelo mundo afora. Obrigada pelo espaço, Sérgio, de estar divulgando o meu trabalho também. Hoje sou uma especialista da cultura vínica, tenho me dedicado aí a escrever sobre o universo do vinho, sobre terroirs, países, pequenos produtores, grandes produtores, vinhos, enfim, estou aqui no cultivar a cultura vínica. Muito bem. E o teu espaço portanto, além da página do Instagram, não é? Que é Daiane Casal. Todas as redes, praticamente, Sérgio. Facebook, Instagram, TikTok, Getter, Twitter, Pinterest.
YouTube. Eu estou Em hoje todo com todas as lado. Em plataformas todo lado. ativas. Tenho me dedicado muito ao blog, onde tenho 120 e poucos artigos já publicados do mundo dos vinhos, onde tem muita informação, talvez interessante, as pessoas para visualizar, ver. Então, tento colocar algumas informações que vão agregar valor de fato. O Instagram é uma rede social que a gente utiliza para uma coisa mais ligeira, né? Enfim. E o Bacocast é o podcast voltado à cultura vínica, onde muitas vezes eu entrevisto pessoas, converso com pessoas e às vezes também faço um monólogo ali descrevendo algum terroir. Sim, senhor, e vale muito a pena. Passando aqui ao Diogo. Diogo, depois deste destaque brasileiro é um bocado difícil, sabes? Força aí, o Diogo. Wines on the Road, não é? Exatamente. Portanto, tu para além das vinhas das Penicas, que é o que nos traz aqui, tens um portfólio, portanto, de produtores também pequenos, ou vinheirões, se quisermos chamar, também de Espanha, penso eu, e de outras regiões, pelo que eu estive a ver, e também publicas conteúdo informativo, não é? Sobre o que é um curtimento, o que é o Orange Wine, tentas fazer isso também dentro da tua página, certo? Sim, eu tento fazer isso de uma forma simples, ou seja, com uma comunicação o mais simples possível, para tentar aproximar as pessoas do vinho e não como há uns anos atrás, não é? Que usávamos palavras muito caras e termos muito técnicos e que se calhar punhamos as pessoas com vergonha de consumir vinho, não é? A Wines on the Road foi a pensar um bocado nisso. Foi passar informação simples, aproximar as pessoas do vinho e procurar produtores dentro de um território que eu já dominava, porque trabalhei muito tempo em Portugal e Espanha nas prestações de serviços. Procurar produtores com uma agricultura mais responsável, com uma enologia mais responsável e não fazerem vinhos de receita, fazerem vinhos mais de terroir. E fiz um grupo de produtores e comecei a divulgá-los e a trabalhar. Isto começou na altura do Covid, por isso trabalhávamos muito com o consumidor final. Mal abriram as portas da restauração, hotelaria, começamos a atacar alguns restaurantes, ajudamos a fazer cartas e tentamos pôr algumas referências em restaurantes de renome. A seguir a Wines on the Road surgiu o Botelha Food and Wine, que é do mesmo grupo, que é um wine bar com estes vinhos todos que a Wines on the Road tem. Disponibilizamos todos estes vinhos a copo. No local. Mas estão-me a ouvir, não estão? Estão-me Agora. Sim. a ouvir? Sim. Eu vou ali por um minuto aqui, com um segundo, que é coisa quase que abaixo. Às vezes acontece e é uma chatice, mas não foi. Eu perdi só aqui uma coisa de onde é que fica o bar, o wine bar? Não sei se tu disseste, mas eu não ouvi. O bar fica no Porto, na Rua do Padrão. A Rua do Padrão faz esquina com a Avenida Brasil. É uma esquininha, digamos assim. Uma esquininha pequenina, mas apetitosa, com uma vista fabulosa, onde podem desfrutar destes 124, acho eu, diferentes referências. Chama-se acho que não Botelha, não é? Botelha Food and Wine, sim. Acho que vale a pena. Eu inspirei muito em Espanha, ok? Acho que vale a pena visitar e podem experimentar. Sim, até porque nós precisamos de mais vinho a copo a preços porreiros e de coisas não tão standardizadas, e não é? Daqueles vinhos mais massificados, e portanto acho que vale a pena. Voltando aqui só um bocadinho atrás, eu queria pegar aqui numa nota importante que antes de passarmos aos vinhos, que o Alberto falou, que ele começou a experimentação e o estudo em 2006 e só em 2017 é que lança, de facto, o primeiro vinho que ele achou que estava em condições para o mercado perceber e também que estava, se calhar, ao gosto dele. Isto faz-me lembrar um convidado que eu tive na primeira temporada, o Luís Gomes, do GIS, do Projeto GIS, que eu adoro também, e que me disse exatamente a mesma coisa, que foi, eu até apontei que é preciso 3 coisas: paixão, conhecimento
e tempo. Paixão, conhecimento e tempo. E ele também só lançou em 2015, não começou tão cedo como tu, não é? Mas só lançou em 2015 quando ele já tinha as bases suficientes para perceber o que é que ele ia fazer e agora está no processo também, obviamente, de diversificação e de aumento de portfólio, como tu também, que hoje vais apresentar 2 vinhos novos que não faziam parte do teu portfólio. Portanto, isso também demonstra crescimento, não é? Consolidação do passado e crescimento, e penso que estás no bom caminho. Mas acho que isso é fundamental, não é? Tu conseguires ter esse conhecimento para estar confortável para lançar as coisas novas, não é, Alberto? Sérgio, eu, em primeiro lugar, dediquei-me àquilo que era um portfólio, enfim. Perdi-te agora. A vaga é uma casta que requer, de facto, muito tempo e para encontrar uma fórmula, mas não é uma fórmula que vem nos livros, é uma fórmula que tem que ser construída a partir do conhecimento das vinhas e da vinificação das uvas das vinhas. Portanto, não vale a pena ir ler livros sobre a vaga, porque depois tem esse lado muito experimentalista. Obviamente, durante este período todo, fui adquirindo conhecimento com vários cursos. Eu não sou enólogo, mas de alguma forma tirei uma série de cursos que me deram-me competências para poder, de facto, estar mais confortável a fazer os vinhos. Depois de começar com o tinto e com o branco, dediquei-me ao espumante, que é, enfim, uma paixão minha, pessoal, sobretudo os espumantes com base em que o lote é vaga, e aqui eu tinha esse património de vinhas antigas, onde de facto a vaga é dominante, eu achava que tinha que chegar aí. Comecei a fazer também experiências com espumante em 2008 e venho a lançar depois a primeira colheita de espumante em 2018. Espumantes sempre também, falaste na questão da paixão, obviamente, do conhecimento e do tempo. Por exemplo, o primeiro espumante saiu com 40 meses de estágio e, portanto, a ideia inicial não era fazer um espumante, enfim, que fosse de ataque fácil, mas um espumante que pudesse, a quem o bebe, transmitir de facto alguma complexidade e alguma diferenciação e um perfil e um caráter de facto um bocadinho fora daquilo que os espumantes têm. E, portanto, isso requer muito tempo. Quando eu comecei a perceber que tinha algum conforto e algum domínio, digamos, da massa, então eu fui para aquilo que era um vinho que eu queria fazer há muito tempo, que é um vinho que eu chamei um branco à moda antiga, porque eu quando cheguei à região, há 20 e tal anos atrás, eu provei muitos brancos feitos em casas aqui de pequenos agricultores, eram brancos que eram feitos exatamente pelo método de pimenta, tal e qual como os tintos, e que depois eram estagiados em entanquecimento. Portanto, essa ideia e essa vontade ficou apenas com algumas nuances que eu achava que deviam ser alteradas. E, portanto, os vinhos da região tradicionalmente tinham um grau alcoólico acima daquilo que eu acho que é o grau alcoólico ideal para os vinhos. E, portanto, no meu branco à moda antiga baixei o grau para 12,5 e depois também em termos de frescura, eu entendo que os vinhos, e os meus vinhos já têm isto, esta particularidade de terem quase uma linha condutora, que é serem vinhos com a frescura e aptos para a mesa e para comer. E, portanto, depois de ter este conforto com as tarefas de referência, fui para esse branco de curtimento e depois queria fazer também um rosé que resultasse de um field blend daquilo que são aquelas castas tintas todas, a Vaga, a Rufete, a Bastardo, a Grand Noir também, e ver o que é que isto está bem a rosé. Portanto, um rosé com uma maceração muito curta e também com frescura e com alguma complexidade, alguma estrutura, porque a barrica depois também ajuda a conseguir compor. E, portanto, neste momento, estes 5 vinhos, nesta altura, eles enchem-me a alma e, portanto, é aquilo que eu queria fazer e é aquilo que eu fiz. Enfim, um dia mais tarde posso eventualmente pensar numa outra referência, mas por agora acho que nesta altura do campeonato... Estás satisfeito e acho que está muito bem. Já vamos detalhar um bocadinho mais. Vamos provar hoje 3 vinhos desses 5, para não ser também muito pesado para quem está aqui a assistir, ou mais tarde vamos
provar 3 deles, já falaste do branco à moda antiga e do rosé, que são 2 novidades absolutas. Diana, só queria mais um minutinho para fazer aqui, pegar aqui numa coisa que tem a ver com a região, que é o Alberto. Eu sempre achei, desde que provei pela primeira vez, que os vinhos têm têm este caráter de frescura, como ele diz, e de uma quase eletrizante na boca, calcário, aquelas notas que lhe dão essa tal frescura e leveza, mas muito sabor. Mas a região, os vinhos que se provam da sub-região de Terra de Sicó, maioritariamente são alcoólicos, têm um bocado... o que eu quero dizer é, ele tem aberto portas para outros produtores como o Pranto, Pingarelho, começam a aparecer aí coisas muito interessantes. E ele também abriu essas portas numa região que começou a ir por um caminho de muito álcool e padronizar, quer dizer, os vinhos que eu provei, fora os vinhos dele, inicialmente, agora está diferente. Mas não achas isso? É verdade, o Alberto foi aí abrindo portas. Acho que interessante a gente falar que a região, apesar de ter muita herança românica, né, ou seja, muito antigo em vinhas, etc., mas a nível de se mostrar ao mercado é muito jovem, né, de modo geral falando, e o Alberto tem um papel fundamental em estar aí. Hoje a gente está aqui discutindo Terra de Sicó. Eu já escrevi, inclusive, um artigo sobre Terra de Sicó, porque é uma região que eu conheci muito antes de conhecer o projeto do Alberto, porque fazia, Sérgio, lá caminhadas nas trilhas e sempre via essas vinhas velhas dispersas em pequenas áreas, e eu fazia esses trilhos todos por ali e sempre com aquele olhar de vínico, né? Olhando olha esse patrimônio que tem aqui. Então, quando o Joaquim Cabral, nosso amigo sommelier, me mostrou os produtos do Alberto, realmente eu já tinha uma leve noção do terroir, e depois fiquei a conhecer o trabalho do Alberto. E sem dúvida, Sérgio, respondendo o que você está me perguntando, concordo absolutamente. E não é fácil trabalhar naquelas áreas, sobretudo por essa dispersão, né? Sobretudo por essa dispersão. Sim, e é uma região, acabamos por não dizer, mas é uma região pequenina, não é? Uma região pequenina, ali colada à bairrada, vamos dizer assim, não é? Entre aspas, pronto, não é? Ali pertinho. Sim, bem próximo. As pessoas podem não saber, não é? Mas é uma coisa assim pequenina, portanto, não é uma região gigante onde possa assim crescer nesse nível, mas também não é essa a ideia. E, Diogo, como é que é para ti, tendo em conta essas particularidades, excluindo obviamente a qualidade excelente dos vinhos, não é, que falam por si, é fácil vender quando os vinhos... Fácil não é fácil, é mais fácil quando os vinhos são bons, não é? É sempre mais fácil. Mas como é que é para ti explicar, por exemplo, a um cliente a região e estes vinhos, não é? Isto é uma região coladinha à bairrada, mas que não é bairrada, não é? E são vinhos que não têm aquela rusticidade às vezes nos vinhos, não é? Rusticidade no mau sentido, sabes? Rusticidade no mau sentido, ou seja, são vinhos que se vê que são vinhos que são artesanais, mas bons, ou seja, são vinhos feitos que refletem o Alberto, não é? Sim, e de alguma forma conseguem ser consensuais, dá para o gosto de muita gente, não é? Não é só para o gosto de alguns. Está bem feito, lá está, porque são coisas bem feitas, não é? É isso. O que eu tenho vindo a tentar fazer é tentar mudar o gosto antigo do consumidor de vinho, o gosto antigo, que é vinhos alcoólicos, o álcool transmite muita doçura, vinhos pesados, vinhos que não são glu-glu, não é? As regiões quentes têm mais tendências para os fazer. E eu tento explicar estes vinhos, esta tendência nova, que são os vinhos menos alcoólicos, mais frescos, com mais acidez, vinhos que acompanham comida, tanto faz brancos como tintos, que conseguem acompanhar pratos pesados, leves, mais versáteis. E a vinha das Penicas é um vinho que leva para esse caminho. É um vinho fácil que mostra a esses clientes o caminho dos vinhos mais frescos, com menos álcool, mais acídulos. Por isso é um vinho realmente fácil de inserir nesse... De explicar, nesse e não só, e também lá está, como disse o Alberto, como eles são vinhos para a mesa, fica mais simples, porque depois a gente pode metê-los à mesa com várias coisas. Nós temos 3 vinhos para provar. Vamos, Alberto, falamos do espumante primeiro? Sim, pode ser. Sim? Sim. Espumante, vinha das
Penicas, 2019, portanto, presumo que 4 anos de garrafa, não é? Antes de agora gemar. Portanto, é a segunda edição do espumante. O primeiro foi a colheita 2018, que entretanto esgotou. E segue-se agora a colheita 2019. O espumante o meu espumante resulta de uma primeira vindima de todas as parcelas e de todas as uvas, as brancas e as tintas. A ideia é de alguma forma que o espumante seja o representante daquilo que é o património de castas que as vinhas têm. E, portanto, nesse sentido, é um espumante que tem maioritariamente a casta vaga, que será para aí 90%, mas depois também tem Bastardo, tem Rufete, tem Garanoir, tem Maria Gomes, a Fernão Pires daqui, tem a Bical, tem a Tercial, tem a Rabo de Ovelha, tem a Dona Branca. Ou seja, uma primeira vindima onde eu vou vindimando um bocadinho de cada parcela e de cada videira. E faço assim o espumante. É um espumante de acordo com aquilo que eu entendo que um espumante deve ser, na minha perspectiva, e por isso eu chamo ao projeto Vinho das Penicas um projeto de autor, porque ele reflete exatamente aquilo que eu defendo e é isso que eu tento engarrafar. Portanto, é um espumante que é um Brut Natur, portanto, não tem nenhuma adição de açúcar. É um espumante estruturado, com uma mousse e com uma frescura muito pronunciada. E depois aquilo que eu acho que um espumante deve ter estágio, né? Deve ter tempo, não é? Eu bebo, obviamente, espumantes enfim, com 18 meses de estágio, ou com 1 ano, ou com 2 anos, mas a mim o que me enche as medidas, sempre encheu, e se calhar a vocês também, é nós podermos ver aquilo que é a evolução do espumante em contacto com as borras. E, portanto, eu que aprendi, de facto, a apreciar esse tipo de vinhos, enfim, esse modelo não foi inventado por nós, né? O contacto com as borras dá de facto uma textura ao espumante que eu acho que é muito interessante e, portanto, o espumante tinha que ser com esse perfil e depois ter tempo de garrafa e, portanto, é um espumante com 40 meses de estágio e quando falamos em coisas novas, provavelmente um dia, enfim, guardarei alguma parte da colheita para eventualmente dar um estágio um pouco mais longo. Ok. Fazes bem. Eu acho que é um espumante bastante Ficamos à espera diferenciador. dessas garrafas com mais estágio. Ontem estava a regressar de Lisboa e passei num restaurante da minha ilhada, que eu gosto muito, que é o Pedro dos Leitões. E não é o único, mas gosto desse por também. E o Filipe Castela disse-me, eu disse que ia fazer este programa e ele disse-me, olha pá, este espumante é um espumante que eu tenho na minha carta e adoro porque é altamente diferenciador. E eu acho que é. Eu acho que essa é que é, ou seja, este é daqueles espumantes que também vai bem com leitão, mas vai bem com muitas outras coisas e que podes de facto colocar em maridagem com muita coisa e surpreender, não é? Mas já o espumante é muito versátil de uma forma geral, é transversal, não é? O espumante à mesa. Mas assim tu consegues de alguma forma surpreender, sobretudo aqueles sommeliers que procuram surpreender os seus clientes, podem ter aqui um espumante muito diferenciador e também a um preço que não é pornográfico, não é? E isso também é importante. Claro. E são só 2.000 garrafas, não é? Quando tu falas, esgotou. É um espumante que põe muita gente a pensar, não é? Para quem não sabe o que é que está a beber, põe muita gente a pensar. Eu vou-te dizer, eu tenho um grupo de amigos que de vez em quando nos juntamos e há uma pessoa que é fanática por champanhe e leva sempre champanhe. Champanhe mesmo, mas champanhe a sério, do bom. Ainda bem, que assim eu tenho dado a provar coisas que não tenho às vezes dito para comprar. E estou tentado em levar estes espumantes às cegas. Já está-me a ver, já sabe como é. Sérgio, porque eu já... Porque ele não vai saber de onde é. Não vai saber de onde é, de certeza. Porque não vai. É difícil. Se não conhecer é difícil, não é? Se não conhecer o vinho é muito difícil. Vai ficar muito surpreendido com isto. Daiane, desculpa, ias dizer... Peço até licença, desculpa, Sérgio. Desculpa. Esse espumante vale a pena você fazer essa brincadeira entre os amigos, porque realmente ninguém vai adivinhar, sobretudo se tiver nesse contexto de imaginar que é outros vinhos de outros terroirs. Mas esse espumante em especial, ele está ali, preserva a frescura, tem complexidade,
Em boca é um mousse delicado, muito delicado e elegante. E, sem dúvida, é uma bela pedida aí para uma diversidade de pratos. Então, esse queridinho dos sommeliers, como o Felipe Castella colocou aí, que ele gosta bastante. O Felipe é bem exigente, né? Como a gente conhece Sim, bem sim. aquela peça, é bem exigente nos espumantes. Ele tá realmente coberto de razão, porque é um espumante muito versátil e, ao mesmo tempo, elegante e sofisticado, eu poderia dizer assim. Alberto, esse espumante em especial, não deixa a desejar a grandes nomes aí de renome de champanhes do mundo, sem sombra de dúvida. É claro que o projeto do Alberto é uma coisa ainda muito pequena, né? Ainda pouco conhecida, né, Alberto, fora do país em si, mas que em breve vai estar aí sendo conhecido com toda certeza e vai ganhar esses seus louros todos. E é super seco, é mesmo super seco. Fica-te mesmo aquela, para quem gostar de vinhos secos como eu gosto, tu ficas, para além de teres tudo isso que a Daiane falou e o Diogo e o Alberto, todas essas notas, complexidade, estávamos para falar muito sobre o espumante, ele é super seco, tem um final mesmo seco, seca-te a boca, no bom sentido. Também há champanhes assim, super secos. Claro. É um registro mais Não. eletrizante, não é? Sim, Não é bem sim. o registro de A champanhe, acidez normalmente não é. É maior. mais A eletrizante. Eu mousse, gosto. a mousse deste espumante é realmente extraordinária. É É delicada. estaladiça, não é? E é grande, Isso. é longa a Eletrizante, mousse. taladiço, mas nunca, Exato, nunca agride, nunca é uma exato. mousse, nunca é bolha que agride, não tens nada tens sempre tudo muito equilibrado, muito harmonioso, delicado e ao mesmo tempo eletrizante, não é? Portanto, e isso Uhum. eu não consigo explicar, é difícil, mas é o que eu sinto, não é? Ali na boca tudo ali a disparar para todo lado, mas ao mesmo tempo tens ali uma elegância de conjunto, não é? A coisa Claro. está ali muito bem equilibrada sem agredir, porque às vezes a bolha mesmo de champanhe ou de espumante, há quem goste de bolha mesmo forte, pronto, aquela bolha mais Uhum. presente, não é? Esta bolha está lá, mas é uma agulha fina, pronto, é uma agulha mais delicada, eu gostei. Passando agora ao rosé, eu acho que passaríamos ao rosé antes do branco, certo? Porque eu já provei os O dois, estou a rosé, provar os dois e acho que o rosé se calhar é mais fácil de explicar agora e depois o branco tá, para dar assim. Até ok, porque, eu digo isto porque, o desculpa, rosé, espera aí, Alberto, só por isto, porque o Bruto Natura é 2019, este rosé é 2022 e o branco é de 2020. Este branco é a moda antiga, portanto é um branco com mais tempo que o rosé. Por isso é que eu ia começar pelo rosé, se calhar. Mas tu é que sabes, tu é que mandas aqui nisto, por isso estás à não, vontade. não pode ser. O vinho rosé, que é um vinho que eu queria fazer há algum tempo, até porque eu gosto muito de desafios, não é? E nunca gostei de coisas muito fáceis, não é? Por isso, às vezes, até medo por caminhos um bocadinho complicados. Ah, o rosé resulta do field blend das castas tintas, e é um vinho que eu espero que de alguma forma estilhasse aquilo que é um bocadinho o preconceito dos vinhos rosé, ou seja, que são vinhos fáceis de beber enquanto se conversa com os amigos e tal. A ideia aqui é fazer um vinho em que a base é de facto a vaga, mas depois um vinho que tem frescura, e que tem mousse e que tem uma textura que eu acho que a barrica lhe dá, e é um vinho com estrutura. É um vinho que eu acho que aguenta vários pratos, não é? E, portanto, digamos que o meu desafio era fazer um vinho rosé que, de alguma forma, fosse um vinho um bocadinho fora daquilo que as pessoas muitas vezes têm como um rosé, e pronto. Eu não sei se consegui isso, mas foi enfim, a minha proposta com esta identidade de vinho das Quintas, a minha proposta para que este vinho possa, de facto, acompanhar muitos pratos e dá prazer a quem o bebe com comida. O Paulo Duarte, que é um amigo nosso, está aqui a dizer que o rosé parece fácil, mas tem mais acidez que o branco. Eu estou a prová-lo pela primeira vez, estou a provar os dois. Eu não acho fácil. Acho fácil no sentido, sim, que é fácil de gostar. Mas acho que é um rosé
bastante intenso, que tem essa tal matriz de acidez, de secura e de pedir qualquer coisa para comer, mas muito interessante. Eu acho que estamos aqui na presença. É a primeira vez que eu estou a provar, são só 600 garrafas, preocupa-me. Eu já comprei algumas, quero te avisar, Sérgio. Eu não, mas vou tratar disso. Mas não achas, Daiane? Porque de facto, lá está, este é outro que eu estou já imediatamente a pensar. Sim, já estou imediatamente a pensar sommeliers a querer isto, porque de facto é desconcertante, não é? Tem uma pergunta ao Alberto. Tem uma pergunta ao Alberto Força. sobre esse rosé. Alberto, essas vinhas utilizadas para esse rosé foram as mesmas utilizadas para o espumante, para o tinto e tudo? Ou é alguma parcela em especial que você destinou para esse produto? Não. Resultam exatamente das mesmas parcelas das quais foi feito o vinho base para espumante. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Tem a baga como o domínio do lote, depois tem bastar, tem rufê, tem granular também, e até tem alguma, em pequena quantidade, alguma uva branca. Muito claro, o field blend, né? Exatamente as mesmas parcelas. Tá. Eu comentaria, Sérgio, sobre esse vinho. A primeira coisa que se destaca em boca é a acidez. Sem dúvida, é uma acidez muito interessante, muito agradável. É um vinho também que me surpreendeu por saber que foi fermentado em barrica e estagiado. E a cor preservou-se ali, né? Esse salmão, essa coisa delicada do rosé. Muito bonita, muito apelativa até para o mercado, né? Que, apesar de que hoje já mudou muito isso, né? Já se aceita rosé de tudo que é tom, mas tá muito bonita a cor também, vale a pena salientar a questão visual. Parabéns pelo produto, ele vou colocar a palavra instigante. Instigante é porque quando eu coloquei na taça, eu senti algumas coisas. Após algum momento, uns 15 minutos, já fui sentindo outras. Ele tem o seu grau de complexidade realmente muito, muito, muito intrigante. Está muito jovem, Claro, Diogo. É um vinho extremamente jovem, tu sentes a barrica, mas não se impõe, não é uma barrica que esteja aqui, sentes, ou seja, precisa mais de algum tempo para ele se integrar melhor, não é? Eu acho que vai ser ainda melhor nesse aspecto, mas não se impõe, só tem 12 graus de álcool, portanto, mas tem estrutura, não é magrinho, não é um rosé magrinho. Alimentação no telemóvel antes de que sem bateria. Vai lá então. Diogo, diz tua justiça, porque eu acho que este é daqueles para a mesa. O rosé é para a mesa, acho que vai ganhar com o tempo e ele tem vários momentos, não é? Eu já o abri desde que começamos a conversa. Ele realmente está fechado, vai-se abrindo, os aromas vão mudando, vai ficando mais fácil o vinho, digamos assim, ao longo do tempo. Eu gosto sempre de acompanhar, mas isto é um rosé que se pode até decantar se quiser ver rápido, não é? E eu gosto de acompanhar os vinhos sempre desde o início para perceber o que é que muda, o que é que não muda. Sou mais curioso, mas isto é um rosé que até eu posso aconselhar a decantar se o quiserem beber rápido e não tiverem para esta evolução, para acompanhar a evolução. A Daiane está ali a mostrar a cor, não é? Que, de facto... A cor é um salmão muito, muito curioso, difícil, tenho a certeza, muito difícil de o conseguir, não é? Não é fácil acertar na cor nos rosés. Ô, Diogo, imagina que ainda passou em barrica, hein? Esse que é o intrigante da história. E a barrica seguramente... Não, mas é isso que você... Diz. Não ouvi o que tu disseste, desculpa. Não disse nada. Estava a dizer que a barrica seguramente... Porque a barrica seguramente que também ajudou a ter esta cor fantástica, não é? Certo, Alberto? Sim, sem dúvida. É barrica usada. Eu só uso barricas usadas porque a ideia das barricas é dar aqui alguma micro-oxigenação e poder, enfim, dar lá alguma textura, mas nunca foi minha intenção marcar os vinhos com madeira, porque isso seria um bocadinho contrário daquilo que eu defendo e do perfil do qual eu me queria de alguma forma afastar. Portanto, barricas, eu gosto de barrica, mas uma barrica que não marque o vinho e que seja apenas um contentor e uma forma de dar alguma textura ao vinho.
Quantos anos é que tu demoraste, Alberto, até chegar a isto do rosé experiente? É uma experiência recente ou tens feito vários ensaios neste Ou seja, sentido, para este tenho feito vários particular? ensaios, quando eu há pouco falava que é preciso conhecer as vinhas e as uvas, eu tenho esta vantagem de fazer vasos de espumante com esta tonalidade salmão, e eu conheço mais ou menos qual é o comportamento das uvas dentro da prensa e quanto cor é que eu consigo tirar em Extrair, determinadas né? horas. A operação. É verdade, sim. É verdade também que, e não sei se tem esta ideia, há anos em que há muito menos cor e há anos que há muito mais cor. Portanto, é uma variação incrível, não é? Das mesmas vinhas. Mas quando tu conheces as vinhas e percebes qual é o comportamento das uvas com uma maceração de meia hora, ou de uma hora, ou de uma hora e meia, tu percebes ao longo dos anos exatamente qual é o tom que resulta de determinado tempo de contacto. E, portanto, esse rosé resulta desta aprendizagem durante os últimos anos. O Muito bem. Alberto, quanto de antociana você quer, na verdade, no vinho que você está destinado, está pensando em produzir, né? Sim, claro. Eu quero vinhos que sejam de facto gastronómicos, mas também que tenham e que possam ligar bem com os pratos e com a gordura. Mas também quero vinhos enfim, que sejam deliciosos, digamos assim, ao beber. E, portanto, eu vou à procura de um perfil que me garanta essa textura nos vinhos, esse perfil. Uhum, uhum. Olha, agora falta-nos falar do branco à moda antiga, não é? Como é que te chamas aqui? Sim, a moda antiga. Eu esqueci de fazer uma Olha, pergunta que é, diz? eu chamo branco à moda antiga porque, em primeiro lugar, porque ele corresponde de facto àquilo que era uma prática de vinificação ancestral dentro da região. Portanto, os pequenos produtores de vinhos, numa região que tem, como falavas há pouco, e o Diogo também falava, e a Daiane, é uma região muito pequena, é uma região que tem neste momento 15 produtores certificados. Portanto, é uma região que precisa ou precisava de muitos mais produtores. É uma região que ainda tem muita cultura do granel e, portanto, ainda se vende muito em granel. E, portanto, é uma região que precisa de mais produtores, de massa crítica e enfim, até de novos intervenientes. Não é? E eu espero que isso aconteça, até intervenientes que venham de fora para a região e que possam trazer uma mais-valia à região. Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que alguém com nome virá para a região fazer vinhos, porque a região de facto tem um potencial imenso, e eu tinha esta ideia deste branco, que era uma ideia que eu tinha tirado desta experiência de ver vinhos pela região feitos por pequenos agricultores, por pequenos vitivinicultores. Ele resulta de uma vindima de todas as castas brancas, portanto é um vinho que tem umas 7 ou 8 castas brancas. Aqui o que domina é o Fernão Pires, a Maria Gomes. A Maria Gomes, para mim, tem sempre um problema, e que foi aquilo que eu achei que a região muitas vezes abusou, é uma casta com determinado ou acima de determinado grau alcoólico. Ela expressa-se de uma forma muito plana, com pouca vibração, com pouca acidez, e depois, do ponto de vista daquilo que são os aromas muito frutados, e de alguma forma aromas que cansam, não é? E portanto a ideia aqui foi fazer um branco inspirado naquilo que era ancestral e que era a tradição da região, mas fazendo uma vindima muito mais cedo, que lhe desse esta vibração e que me permitisse fugir de facto a este perfil, a este padrão, a esta matriz que a Maria Gomes tem, ou o Fernão Pires. E portanto vindimando este branco com 12 graus e pouco, ele nem sequer 12,5 chega a ter, com uma acidez necessariamente mais alta, eu consigo fugir a esses aromas eventualmente um bocadinho mais enjoativos. Quando se faz um curtimenta, acentuam-se muito, até para os curtimenta, até convém ser bebidos um bocadinho
uma Mais temperatura quente. um pouco mais elevada, É. acentuam-se mais ainda os aromas, porque o vinho não estando tão frio expressa-se aromaticamente de uma outra forma. Diferente. E aí eu tinha um outro problema, que era fazer um vinho para beber a uma temperatura mais alta, mas que não expressasse de alguma forma aqueles aromas um pouco mais cansativos. Como é que eu fugia a isto? Fazendo-la, para além da vindima precoce, um estágio em cimento. E, portanto, eu tinha esta ideia da região ter muitos tanques de cimento. Houve, de facto, enfim, décadas, 2, 3 décadas, onde os depósitos maioritariamente eram de cimento. Eu consegui encontrar 2 tanques feitos à mão, portanto, por um produtor aqui, enfim, que nos cedeu. Eu tive que ir buscá-las a casa com alguma dificuldade, diga-se, que pesam umas toneladas, mas consigo dar-lhe aquilo que eu acho que é um toque de pedra molhada, ou seja, esta frescura depois cruza-se com esta sensação de pedra, enfim, Mineralidade também. exatamente, esta expressão que toda a gente anda a falar e que ninguém sabe muito bem Polêmica. o que é, mas eu acho que é esta sensação de mineralidade, não é? E nesse sentido, eu acho que é um branco que não é nada cansativo, antes pelo contrário, acho que é muito vibrante. É um curtimenta, sem ser um curtimenta clássico, aquela cor mais orange ou eventualmente mais pesada. É um curtimento, ele tem 10 dias de tanque, ele é feito em lagar aberto. É preciso dizer que é um vinho que não tem nenhuma proteção contra o oxigênio, portanto ele é feito no lagar aberto, como se fosse um tinto, não tem nenhum tipo de proteção, portanto não utilizo azoto, não utilizo nada, portanto ele é vacinado contra o oxigênio logo quando nasce. E eu acredito Não, isso sente-se no nariz, o nariz é menos limpinho, sente-se. Ele tem depois, acho eu, uma vida mais longa, porque eu acho que ele tem uma capacidade de resistir à oxidação acima daquilo que são brancos eventualmente feitos em ambiente mais protegido, mais reduzido. Eu acho que está excelente. Vou deixar agora o Diogo falar sobre o vinho. Eu estou maravilhado com o vinho, está mesmo muito interessante. E não vou perguntar nada ao Alberto, porque queria saber o tempo de curtimento, ele já disse, e já explicou que são os 10 dias, não é? E já explicou também tudo sobre o vinho, percebemos claramente, e acho que está excepcional. Fica difícil escolher um. Só para dizer, não chamei curtimenta porque há muitos consumidores de vinho, se dizes que é um curtimenta, já não provam e já não gostam à partida. E, portanto, aqui a ideia de chamar branca à moda antiga, que é uma ideia que faz sentido, mas de alguma forma eu consigo fugir a este preconceito e digo-te, já pessoas beberam vinho e pronto, a não ser que leiam o rótulo, porque o rótulo lá atrás diz qual é o método, mas não diz... Podem não associar um curtimento, não é? Podem não associar um curtimento. É verdade. Se calhar... é um curtimento... Não é um curtimento, é um curtimento civilizado, ou seja, não é extremado como às vezes alguns curtimentas. Sim, não é. Eu gosto de curtimenta quando não esmaga completamente o vinho. Se ele esmaga completamente o vinho e pode ser de qualquer parte do mundo, não é? E tem muitos taninos e tem muita coisa, às vezes até nem sabe a vinho. Eu não acho que isso seja interessante. Agora aqui o Alberto consegue ter, de facto, este lado mais, entre aspas, agreste de um curtimenta, que é um branco sempre muito mais austero, não é? Pronto, vamos chamar assim, mas que eu gosto, com muito mais acidez. Mas tem fruta, tem lá a fruta, tem lá toda aquela componente da casta e até tem um certo perfume de floral, assim, meio por baixo daquilo todo e um lado citrino, pronto. Mas sim, Diogo, força. Mas acho que o vinho é mais floral do que frutado, não é? Sente-se muitas flores. Os curtimentas têm muita tendência para o citrino, flor de laranjeira, não é? Casca de laranja, e este aqui se calhar não chega tanto à casca de laranja, é mais floral, não é? E é um curtimento realmente, é um curtimento easygoing, é fácil, como o Sérgio estava a dizer, não está demasiado
Não está exagerado. Aliás, não está nada exagerado. Isto quase que parece um branco mais estruturado, não é? Com mais maceração. Não diria que isto é um curtimento. Diria que Um isto é um potencial caminho. grande, né, de longevidade. Sim, Exatamente. e é Um potencial de 2020, longevidade. não é? É um vinho de Exato. 2020 e está aqui com uma garra, não é? Uma garra, ela está, a matriz de secura, de mineralidade, eletrizante, nós provamos é uma coisa difícil de explicar por palavras e até dizer que nós provamos os teus vinhos e há uma matriz condutora. A gente Tá sente que terra de cicó nele. que é Terra de daqui. cicó. Não só, que é dele, não é É só de terra de cicó, autor. é um vinho feito. São vinhos de Sim, é um autor, vinho. não é? Conseguimos E isto não identificar Fora o da autor caixa. pelo vinho. Eu acho, não Isso é estou a dizer interessante. isto, não estou a dizer isto para ser simpático, é o que eu acho, em alguns casos, não muitos, tu sentes que aquilo é feito por aquela pessoa naquele sítio, Uhum. porque há qualquer coisa que que todos os vinhos têm, Liga o né, que DNA. neste caso é a acidez, o DNA tem a acidez, tem essa secura, tem esse lado calcário, essa eletrizante, mas sempre tudo muito bem conseguido, ou seja, tem sempre ali um equilíbrio no conjunto, não é? Sentes essas diferenças O de vinho para vinho. o ataque dos vinhos é sempre parecido, não é? É isso que estás a dizer. Sim, O sim, eu ataque acho, quando eu acho metes que na sim. boca. Sim. Exato, eu também acho. Tens esse lado eletrizante Uhum. que tu dizes, isto não é Douro, isto não é Dão, isto pode até ser bairrada, mas depois não é bem, não é? Não. O Sérgio e Diogo, se vocês me permitem, eu acrescentaria aqui uma resina, um verniz também presente em aroma. Então, a acidez vale a pena destacar sempre, né? Essa realmente uma acidez brutal aqui, maravilhosa, muito agradável. E por essa observação toda que o Alberto falou, da maneira de vinificar esse vinho, a capacidade que esse vinho ainda tem para evoluir em garrafa absurdamente, até por causa desse estilo de vinificação, permite aí esse time também, né? E tendo essa acidez presente, sem dúvida, um vinho que você namora hoje, e talvez daqui a uma década a gente consiga perceber muito mais coisa. Sérgio, quando você levantou teu copo, vi que estava bem frio, né? Aparentemente, pelo menos. Sim. Pois é, o meu já está bem já na temperatura que eu acho adequada para o consumo desse vinho. Então aqui eu já estou com uma riqueza e o vinho vai mudando Claro completamente. Que sim. O meu está quase natural e está excelente. Diogo, Sim, e o interessante de na hora de servir um vinho desse, muitas vezes num contexto que a refeição vá demorar um pouco mais, seria interessante servir mais baixa temperatura mesmo, até para você ir namorando o teu copo ali daqui a meia hora, daqui a tantos minutos, para você ver realmente a evolução do vinho que acontece em taça, que é fantástico e intrigante também. Eu acho que são dois novos vinhos muito bons, Alberto. Estás a elevar... marcados pela diferença, não é? Sim, estás a elevar claramente o nível. Completamente. Já com os fumantes, já o fez com o tinto e agora com estes, não é? Sim, eu estou feliz pelo resultado. Acho que, de facto, uma coisa que sempre me apaixonou nos vinhos, e estou a falar de vinhos de várias latitudes, é esta capacidade de o vinho fazer sentir coisas, não é? Despertar em ti emoções. Nós temos vinhos muito bons, mas são vinhos que enfim, nós bebemos, ficamos de alguma forma muito saciados com o vinho, mas às vezes parece falta de algo entre o vinho e nós, e esta capacidade de nos se ligar com memórias nossas, com isso. E eu sempre gostei desse tipo de vinhos que nos desafiam e que nos fazem lembrar. E sobretudo vinhos que desde o momento da abertura, como a Daiane falava há pouco, a temperatura do vinho, ou até o tempo em que ele está aberto e está em contato com o oxigênio, vai mudando e vai mostrando nuances completamente diferentes. E esses vinhos a mim apaixonam-me. E, portanto, eu de alguma forma, com toda enfim, a humildade, eu tento ir à procura um bocado, fazer isso, né? Enfim, não sei se consigo muito bem, mas eu estou satisfeito com aquilo que tem acontecido, porque acho que são vinhos muito vibrantes e que de alguma forma têm esta capacidade de despertar nos outros emoções. Ou seja, desculpa, posso interromper? Pois antes de acabarmos, acho que o Alberto podia explicar o significado destes rótulos também, que acho que Bora. tem alguma importância, não é? Bora.
Pronto. Porque tem uma história, tem uma história. Enfim, pronto. Uma história. Eu quando dizia há pouco que isto é um vinho de autor e quando falo também nesta questão deste vinho não ter um protocolo enológico, mas um protocolo emocional, ele tem a ver com o facto de todo o projeto ter sido fundado naquilo que é, enfim, a história da minha vida e as minhas memórias. Vinha das Penicas era o nome de uma vinha que o meu avô tinha plantado e que o meu pai depois cultivava, não é? Aqui nos arredores enfim, da Bairrada, na parte mais sul. Portanto, foi a vinha onde eu cresci e brinquei e passei tempo e onde eu encontrava estes fósseis calcários, não é? Eu acho que tenho aqui só vou levantar-me um minuto e vou buscar. Vai que a gente aguarda. Essa foi uma das minhas primeiras perguntas para ele. Sim. O rótulo. Eu estou sempre a fugir, mas eu volto. A minha infância foi muito marcada pela descoberta destes fósseis calcários. Portanto, toda esta região beira atlântica ela foi banhada pelo oceano. O oceano chegou à Serra do Bussaco, por exemplo, onde têm sido descobertos fósseis e naturalmente também aqui à Terra de Sicó. Nós estamos aqui nas Terras de Sicó, estamos a 45 quilómetros em linha reta do mar. Não é? E portanto, o nome e o símbolo, não é? que já tive até essa conversa com a Daiane, que quem olha para o rótulo ele parece um bocadinho imaturo, um bocadinho de alguma forma infantil, mas ele de facto representa aquilo que é a essência do que portanto, todo a imagem do vinho ela foi construída a partir destas memórias e desta vivência que eu fui tendo ao longo da vida. Muito bem. Só mais uma coisa antes de terminarmos. Isto é vinho, os vinhos têm todos o preço PVP mais ou menos idêntico, não é? Anda nos 25, 30 euros, não é? É isso? Como? 25, 30 Exatamente. euros, não é? PVP. Posso confirmar. Posso confirmar, entre os 25 e 30 euros e os vinhos todos, o espumante, por causa do IVA, um bocadinho mais caro do que os vinhos tranquilos. Os vinhos têm todos o mesmo preço e isso às vezes é uma questão que me colocam, porque eles resultam de uma intervenção em vinhas muito antigas que não são mecanizadas, elas são feitas maioritariamente à mão, com todas as dificuldades de mão de obra que existe e o preço. Eu não uso herbicidas e, portanto, também são intervenções feitas manualmente no controle da vegetação e, portanto, os vinhos têm todos o mesmo preço. E o preço reflete, de facto, uma série de custos com vinhas antigas, enfim, que não é uma... são, digamos que, é uma vinificação muitas vezes em condições extremas, não é? Porque... Mas, Alberto, os preços estão bem, não é? Aqui a questão era só para... Porque às vezes o branco tem um valor, normalmente não, o tinto tem outro, etc. E às vezes há estas diferenças, o espumante tem um preço, o tinto tem... Pronto, e os teus vinhos, para quem quiser procurar, sabe que têm o mesmo preço. Agora, o preço está mais que justo e reflete claramente a qualidade dos vinhos. Isso não... O preço dos vinhos, os meus diferentes vinhos, eles têm um custo muito parecido. Claro. Porque, de facto, resultam do mesmo processo de trabalho. Eventualmente, o espumante era aquele, porque tem um processo e uma cadeia de operações muito mais longa, era aquele que eventualmente ia ser mais caro. Mas eu utilizo a política de preços iguais que refletem, de facto, a divisão dos custos pelas referências, de uma forma igual. Muito bem. Estamos a chegar ao fim. Eu queria, antes de terminar, perguntar aqui ao Diogo e à Daiane para escolherem um vinho e um prato, já que estamos aqui próximos da hora do jantar. Pelo menos já estou a ficar com fome. São vinhos gastronómicos, não é? Pedem logo para comer qualquer coisa. Se escolhiam um dos vinhos, o Alberto fica com o espumante para o fim, que é mais fácil. Para ele fica mais fácil, não é? Porque o espumante é mais transversal. E um prato. Pode começar o Diogo. Eu se calhar escolhi o tinto,
que era o meu de eleição antes de provar Um estes destes, novos. um destes dois, um destes Ai, dois, um destes destes dois dois. novos, Claro, é destes dois novos, mais destes dois sim, sim. novos, se calhar poderia ser o, o branco de meia cortimenta, o branco de meia cortimenta com, sei lá, com um arroz de cogumelo, um risoto de cogumelos, qualquer coisa com mais natas, mais enjoativo, porque ele realmente vai cortar isso e vai nos A apetecer comer acidez, né? mais, vai nos apetecer beber mais, né? Vai fazer ali um bom pairing. Parece-me bem. Daiane, Rosé. Olha, então, esse rosé eu escolheria. Eu sou louca por camarão. Acho que ia muito bem aqui um fettuccine com camarão, com esse belo rosé. Que bela experiência, Alberto, parabéns. Apesar de ser um miminho ainda, 600 garrafas não é nada, né? Mas eu já garanti as minhas, tá, Sérgio? Só para te saber. Tens que abrir uma comigo, Obrigado. pronto. Obrigada. Acho bem. Acho que um fettuccine aqui com camarão ia fantástico com esse vinho. Parece-me bem. Alberto, e novidades? Vem alguma coisa que tenhas aí na manga, assim, para breve? Assim, diferente? Esses vinhos foram lançados já há pouco tempo, digamos que foi depois do verão, em setembro. Eu quis lançar o rosé também na antecâmara do inverno, justamente para dar esta ideia, que é um vinho, de inverno também, ou pode ser um vinho de inverno, e não um vinho lançado, enfim, na primavera, não é? Que antecedesse o verão. Portanto, é esta ideia, esta coerência, de alguma forma. E, portanto, agora agora tenho coisas na adega, obviamente, em estágio, algumas experiências, mas, enfim, não posso abrir o livro. Era isso que eu ia te perguntar, Alberto. Desculpa interromper, antes de acabarmos, queria te perguntar uma coisa que ao bocado esqueci-me, que é, desde 2006 até agora, tu has de ter coisas guardadas, não é? Tens lá assim coisas muito fora da caixa. Chama a gente, né, Sérgio? Que um dia eu vou lá com a Daiane e com o Diogo ver como é que está, ver só como é que aquilo está, se está bom. Proposta. A Daiane já provou ensaio. Eu fiz ensaio de espumantes durante muitos anos. Aliás, nós temos um amigo em comum, que é o Paulo Duarte, que enfim, que sempre me mandou a sacar as experiências de espumante que eu tinha. Eu tinha espumantes desde 2008, não é? Guardados, em pequenas quantidades. Depois tinha muitas experiências sobretudo dos anos 2015, 2016. Portanto, já na antecâmara do lançamento do espumante para o mercado, eu intensifiquei enfim, as experiências com um bocadinho mais de volume. Fiz alguns brancos também, comecei a fazer brancos muito cedo, enfim, e foi aí que eu consegui, de alguma forma, perceber que, à medida que baixava o grau, portanto, vindimando cada vez mais cedo, eu encontrava depois um perfil. E, portanto, eu ainda tenho brancos de experiências em que o grau alcoólico é um pouco mais em cima, mas eu precisei de percorrer todo esse caminho para conseguir chegar a este. Ou seja, fiz uma série de experiências, mas a Daiane já cá esteve em casa, o Diogo ainda não, mas quando vocês cá estiverem no jantar, eu abro essas experiências para vocês provarem. Vamos marcar isso. Vamos marcar isso que é para comprovarmos essas experiências. Muito obrigado por estarem presentes. Foi muito giro, acho que foi ótimo. E um brinde a vós e a toda a gente que nos está aqui a assistir. E até breve. E um brinde à Terra Chicó. E Alberto, parabéns e obrigado por estes excelentes vinhos. Olha, muito obrigado pelo teu convite e pela forma como também estás interessado pelo projeto. Obrigado à Daiane, que é uma defensora das terras Chicó e também se interessou e que me tem ajudado muito, e ao Diogo também, que tem feito um trabalho espetacular no Porto, e portanto muito obrigado e um abraço. Obrigado. E um brinde à beijinhos e abraços. Obrigado a todos. Obrigado. Daiane, até breve. Até já. Até já, Daiane. Beijinhos e abraços. Obrigado. Tchau, parabéns, Alberto. Parabéns, Sérgio. Tchau, Diogo. Obrigado, Daiane. Deus, Sérgio. Obrigado. Alberto, até já. Um abraço. Até já. Tchau, Diogo.